amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas para todo, sempre, todos os dias. Eu venho pedir ao Senhor que te traga renovo, vigor, força, sabedoria, discernimento, para você poder passar por cada tribulação, por cada tempestade, por cada vale e por cada deserto. Queridos, eu estou para fazer um vídeo sobre isso. A diferença entre vale e deserto. Vocês já pararam para pensar nisso? Tem muitas vezes que a gente canta louvores, né? E que vão falar sobre isso, sobre passar pelo vale. E a gente só foca no deserto, né? Mas, queridos, os dias são maus e a palavra de Deus vai dizer que a tendência é só piorar mesmo, né? Mas alegremos-nos, porque os dias têm ficado cada vez piores, as coisas têm ficado cada vez difíceis, para que o nosso Jesus venha, para que Ele volte, né? Para que Ele venha reinar sobre toda a terra e a nova Jerusalém seja instituída. Queridos, tem alguns assuntos que é muito difíceis de tratar, e isso porque cada um foi doutrinado de uma maneira, cada um aprendeu de uma maneira, e porque às vezes nós não entendemos bem a palavra de Deus, sabe? Como eu disse para vocês, eu era uma pessoa muito religiosa, vou bater na tecla, porque vocês precisam entender que eu tô aqui falando, não é como uma pessoa que aceitou bem algumas coisas que Deus me revelou, não. Quando Deus me revelou a respeito do segundo casamento, eu bati o pé. Não aceitei. Falei, que isso? Não pode ser, isso não é de Deus, não. Ainda falei isso e Deus depois ainda me corrigiu porque eu falei isso. E queridos, nós temos que ter uma convicção na nossa vida. E a maior convicção que a gente tem que ter na nossa vida é a seguinte: eu tô buscando a Deus ou não? Eu tô servindo a Deus ou não? Da minha boca tá saindo bênção ou maldição, porque da mesma boca não pode sair a mesma coisa. Então, olha só, se o que eu tenho falado para vocês tem te edificado, glória a Deus por isso, permaneça, porque eu pretendo buscar cada vez mais conhecimento e revelação em Deus. Se não tem te edificado, o YouTube, ele tem conteúdo de diversas categorias que você pode pesquisar e buscar, né? Mas assim, para mim também não é fácil falar de alguns assuntos, porque eu também não cria, queridos. Entende? Não era algo que descia garganta abaixo para mim, porque eu era muito religiosa. E eu levava a palavra de Deus assim ao pé da letra, tinha que ser daquele jeito ali, até que Deus me revelou que nós levamos muito de uma maneira errada. Abra sua Bíblia comigo, vamos começar. Aliás, lá em Provérbios, eu já até deixei aqui no telefone, que essa Bíblia minha ela é nova, então ela não está marcadinha do jeitinho que eu gosto. Mas em Provérbios 4:23, vai dizer o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em algumas traduções vai dizer que porque dele procedem as saídas da vida, né? Querido, o que a palavra de Deus quer dizer com isso? Ela quer dizer o seguinte, que o nosso coração, ele retém todas as nossas emoções, os nossos sentimentos. O nosso coração é dele que procede geralmente as nossas atitudes, né? Por exemplo, se eu tô triste, eu manifesto chorando. Se eu estou com raiva, eu manifesto com atitudes que vão descrever que eu estou com raiva. Então, do meu coração podem proceder tanto atitudes boas quanto atitudes ruins. Por isso eu devo guardar no meu coração de certas coisas. E a palavra vai dizer que sobre tudo o que nós devemos guardar é o nosso coração.
Porém, ao longo da nossa vida, e desde que nós estamos sendo gerados dentro lá, no ventre da nossa mãe, a gente vive as nossas primeiras emoções. Eu não estou gravando os meus devocionais esses dias, porque na madrugada Deus tem me falado, né, os temas pelos quais serão os meus devocionais, e como eles estão sendo a respeito de casamento de família, eu preferi já gravar aqui para vocês de uma vez. Então considere esse como meu devocional. Então veja bem, o nosso coração, ele é enganoso, e a palavra vai dizer isso. E ao longo da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe, nós tendemos a receber as nossas primeiras emoções. Um dia Deus falou isso comigo. A nossa dependência em outro ser humano, ela é muito grande por isso. Porque nós somos gerados no ventre de um ser humano, tá? E ali a gente recebe as nossas primeiras emoções, toda a nossa nutrição, tudo começa ali, no ventre. E aí, queridos, o que acontece? A gente vai crescendo e a gente começa a depender da mãe e do pai para andar. A gente depende deles para tudo. Muito mais da mãe, né? Porque é ela que amamenta. Geralmente é ela que passa mais tempo. Não generalizo, porque não é em todos os casos. Tem mãe que nem cria o filho, abandona. Então, assim... Mas a gente cresce, nasce, é gerado dependente de outro ser humano. E chega um momento da nossa vida que a gente precisa passar essa dependência para Deus. Entende? Só que se nós não aprendemos desde criança a andar no caminho certo, a gente infelizmente acaba aprendendo coisas que não eram as coisas que nós deveríamos ter aprendido. Não é do jeito certo. Se você não entendeu, assiste o vídeo aí do valor dos filhos mediante a Bíblia, porque lá eu falo, né, sobre a conduta dos pais para com os filhos e a conduta dos filhos para com os pais, e isso desde criança, desde pequenininhos, mediante a palavra de Deus. Coisas que eu nem sabia e eu vim aprender no meu deserto. Espero que isso me faça uma mãe melhor agora para as minhas filhas, né? Então, queridos, o que acontece? As nossas emoções, elas estão aonde? Na nossa alma. E veja bem, Salmos, quando a gente lê Salmos, a gente vê o perigo de uma alma machucada, frustrada, ferida, longe de Deus. Porque Salmos, as pessoas, os salmistas, eles buscaram em Deus. Mas e quem não tem Deus? Complicado, né? Porque eles buscaram em Deus e obtiveram resposta, não no tempo deles. Davi mesmo vai dizer, eu não lembro agora exatamente o salmo, mas nossa, eu orava demais esse salmo. E ele vai dizer: apressa-te, Senhor, em me ajudar. Apressa-te em me responder. E mais pra frente no mesmo salmo ele vai dizer que ele vai esperar em Deus pacientemente, porque ele entende que é no tempo de Deus e não no nosso. Porque Salomão vai dizer em Eclesiastes 3 que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, queridos, veja bem, a nossa alma ferida pode nos levar a cometer muitos erros e fazer escolhas que não eram as escolhas que Deus gostaria que nós fizéssemos. Mas porque nós não tínhamos o direcionamento de Deus, nós acabamos cometendo alguns erros, algumas falhas e escolhas erradas. O próprio Salomão vai dizer em Eclesiastes 7:29, ele vai dizer assim: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Em outras traduções vai dizer que eles criaram muitos problemas. Deus nos fez retos, entende? Ele nos criou perfeitos
e retos. Mas o homem, ele por si só criou muitos problemas. Ele inventou muitas coisas, procurou coisas demais. E como? Sem a direção e a ajuda de Deus. O tema do vídeo de hoje é: nem toda aliança é de Deus. Por quê? Porque se nós não temos Deus, como podemos fazer uma aliança com Deus? Então veja bem, querido. Por que muitas pessoas se casam e vivem um casamento totalmente frustrante? Aonde as mulheres são agredidas, ou os homens, porque hoje em dia tem até mulher que bate em homem. Aonde o homem não ama a mulher como Cristo amou a igreja. Ah, mas não existe isso. Existe sim. Existe. Existem homens que respeitam, que são provedores, que amam, que cuidam, que zelam. Existem. Se você ainda não conheceu, pode procurar aí, ó. Procura amigos, parentes, sei lá, procura. O casamento é perfeito? Não, não é. Nenhum casamento vai ser perfeito. Se você está em busca de um casamento perfeito, saiba que você não vai encontrar, porque não existe ser humano perfeito. Então, assim, você vai encontrar um casamento muito bom e que você pode melhorá-lo cada vez mais, ciente de que você vai ter que renunciar a muitas coisas e o seu cônjuge também, para que esse casamento venha a ser cada vez melhor. Mas perfeito é muito difícil. Eu, pelo menos até hoje, em 30 anos da minha vida, nunca vi um casamento perfeito, mas já vi casamentos muito, muito, muito bons. Em Deus. Fora de Deus, eu nunca vi. Nunca vi. Em Deus já tá difícil, imagina fora de Deus. E por que eu tô falando isso para vocês? Um dia, Deus falou comigo assim: as pessoas falam que se quebrar uma aliança e elas se casarem de novo, elas estarão em adultério. Só que elas se esquecem que nem toda aliança fui eu o mentor dela. Não são todos os casamentos que eu fiz, que eu uni. Apesar de ser uma instituição que fui eu que criei. Mas até isso, o diabo contaminou e deturpou. Então hoje as pessoas acham que só porque se casaram, fizeram uma aliança com Deus. Mas aí eu pergunto, você convidou Deus quando você se casou? Ou você só foi lá e casou? Ah, mas o pastor orou, ele me deu uma bênção, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas você, antes de casar, porque não é lá no dia do seu casamento, não. Antes de casar, você orou, você buscou em Deus, você perguntou para ele se era o que ele queria, se essa pessoa era dele para você. Você separou tempo com Deus, você jejuou, você buscou. Você perguntou para ele assim: Senhor, esse homem é um homem bom para mim? Essa mulher é uma mulher boa para mim? Ou você só foi lá e fez? Pois é, queridos. Assim como Deus não te impede de pecar, porque isso é uma coisa que você precisa renunciar, Ele não te impede de tomar a atitude que você quiser, de fazer a escolha que você quiser. Ele não vai te impedir, não. Se você, por exemplo, estiver dentro da igreja, ele te impede de desviar? Não. Mas dependendo do voto que você fez com ele lá, durante o seu tempo de igreja, ele vai atrás de você, igual ele foi com Jonas. E ele vai criar situações para que você se lembre do voto que você fez. Porque os votos que nós fizemos com Deus, eles são preciosos e irrevogáveis. Sabia? Agora, em se tratando de casamento, Deus falou muito comigo sobre a mulher samaritana. E a gente prega demais sobre ela. E canta demais sobre ela.
mas nós não entendemos o que aquela mulher vivia e não entendemos o que Deus quer trazer para a gente, de acordo com os dias de hoje. Por isso nós vamos ler. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Amém? E olha só o que a palavra vai dizer. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tinha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Era preciso. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Vamos só refletir aqui, queridos. Quando Jesus passou por ali, porque era necessário, porque era um caminho. Querido, Deus não faz nada à toa. Deus colocou aquele caminho ali, não foi à toa. Foi para que Jesus passasse independentemente se era judeu, se era grego, se era samaritano. Queridos, Deus estava ali para quem quisesse. E aí Jesus fala com aquela mulher: dá-me de beber. E olha só, mais uma vez eu vou repetir. Os teólogos dizem que aquela mulher ia num horário onde ninguém fosse, onde o sol estivesse bem quente. E coincidentemente Jesus também foi? Não. Ele foi porque ele precisava, porque era necessário se encontrar com aquela mulher. E aí ele pede para ela: dá-me de beber. Até o momento, o que ele quis passar para ela é que ele tinha uma necessidade física, porque estava muito quente. E ela responde assim, aí a palavra continua, né? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento, então ele estava sozinho. E ele pede para ela: dá-me de beber, me dá água. Só que ela responde. Então a mulher samaritana disse-lhe: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E isto porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Mas, queridos, enquanto seres humanos, se você vê alguém te pedindo de beber, você vai negar? Então a primeira coisa que Deus queria mostrar para aquela mulher, que Jesus queria mostrar para aquela mulher, é que independentemente de quem ele era, de onde ele veio, ele era um ser humano como ela. E ele tinha sede também. Então, querido, esse ser humano que está aí sofrendo do seu lado, sente dor como você. Ele sente sede como você. E sente fome como você, e cometeu erros como você. Talvez erros piores do que os seus, mas cometeu. Amém? Vamos continuar. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, que é Ele mesmo, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria a água viva. Aí aqui, ele já saiu da primeira dimensão e já começou a se elevar. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Olha isso. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Por que Jesus primeiro quis falar com ela da necessidade física? Você já parou para se perguntar isso? Porque eu perguntei isso para Deus. Falei, Senhor, por que primeiro ele falou da necessidade física se a necessidade da alma dela era tão grande? Por quê? Porque nós lutamos contra isso aqui, ó, todos os dias, queridos. O sexo, o vício e tantas outras coisas que nós desejamos, que a nossa carne deseja. Então, primeiro, Jesus queria tirar ela disso aqui. E aí ele foi para a segunda parte. Porque se a gente não mata isso aqui, ó, isso aqui, carne, a gente não consegue ir para um outro patamar. Os coríntios, eles estavam muito na carne. Por isso que Paulo falou com eles. Vocês estão bebendo leite ainda, não tem como eu dar comida sólida para vocês, porque eles estavam demais nisso aqui. Precisamos sair disso. Por que tantas pessoas, quando se separam, já vão logo procurando outra? Porque estão nisso aqui. E foi o que aconteceu com essa mulher. Saiu de um, foi para outro, saiu de um, foi para outro. Primeiro, por uma necessidade carnal. Depois, pela segunda necessidade que ela precisava tratar. Porque a carne, ela precisava se desligar. E foi o que Jesus fez e foi fácil. Não foi difícil. Você pode ver que ele falou e pronto, ela entendeu e ela começou a questionar. Uai, que água viva que é essa? E aí é onde ele entra na alma dela. Porque não adianta se desligar daqui se eu não curar aqui. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Porque do coração procedem as fontes da vida. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai. Aí olha para você ver, querido. Ela está pedindo para que ele dê água para ela. E aí ele fala, vai, chama o teu marido e vem cá. Ué, mas ela não está pedindo água? O que o marido tem a ver com isso? É aí que eu falo com vocês. Sair disso sem curar isso, não tem como. E a mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus julgou ela por ela estar em adultério? Em algum momento você viu Jesus falando com ela assim? Você está adulterando, você é uma adúltera, pecadora. Já teve 5, tá no 6º e esse nem seu é. Temos muito que aprender com Jesus. Qual era a preocupação de Jesus aqui? Curar a alma dessa mulher. Porque se ele não tivesse curado a alma dessa mulher, ela ia para o 7º, para o 8º, para o 9º. A dependência daquela mulher em outro ser humano era muito grande. Primeiro era uma dependência, querido, carnal. Ela precisava saciar a carne dela. Com os desejos, as concupiscências da nossa carne. Só que ela também tinha algo mal resolvido dentro dela. No coração. Um coração que ela não guardou. Provavelmente porque ela não aprendeu a guardar. E quantos de nós também não aprendeu isso?
Você viu em algum momento Jesus julgando essa mulher? Fala para mim sinceramente. Em algum momento você viu Jesus falando com ela: larga esse marido e volta para o primeiro, ou volta para o segundo, volta para o terceiro. Queridos, a palavra de Deus tem resposta para tudo. E Deus, ele é muito certo com as coisas dele. Se Jesus deixou essa história aqui para nós, é para que nós reflitamos sobre as nossas próprias atitudes. Muitas pessoas têm se casado e não fizeram aliança com Deus. Se casaram para saciar uma dependência da própria alma e da carne. Eu vou me casar para eu ter relação, porque se eu me casar, pelo menos eu não vou pecar. Mas casou pelo motivo errado. Deus não entra num casamento que foi instituído pelo motivo errado. Ele vai entrar num casamento que começou pelo motivo certo. Eu quero me casar porque Deus ama a família e instituiu a família, e eu quero constituir uma família em Deus. É nesse casamento que Deus entra. Deus não entra num casamento que começou errado e pelo motivo errado. Ele pode vir a entrar depois? Pode, se ele for convidado por ambos. Por ambos. Porque os dois serão uma só carne no Senhor. Ah, minha mulher vai ser uma só carne e eu não vou não. Não, é os dois. Como andarão dois juntos se não entram num acordo? É impossível. E o cordão de 3 dobras é que não se arrebenta. Então é preciso ter 1, 2, 3. Tem como ter 3 sem passar pelo 2? Não. Os 3 têm que estar ligados. Marido, mulher e Deus. Entende? Deus está numa aliança a qual ele foi convidado, num casamento a qual ele foi o convidado de honra. Nesse casamento ele está. Ah, mas eu convidei Deus, meu marido também, a gente separou. Mas, querido, ao longo da nossa vida nós cometemos muitos erros. E são esses casamentos, geralmente, que Deus, ele sempre move céus e terras para restaurar. Porque os nossos erros nos levam a tomar atitudes erradas. E a nos esquecer da aliança que nós fizemos. Mas lembra, todo voto que nós fizemos com Deus, Deus move céus e terra. Deus bota uma baleia para te engolir se for preciso, para que você se lembre do voto que você fez com ele. Agora, se você não quiser se arrepender, você vai morrer lá no ventre da baleia. Porque de lá também Deus não vai te tirar. Porque Deus, ele não aceita pecado, não. Ele condena o pecado de quem não quis se arrepender. Agora, aquele que se arrependeu, não há mais condenação. Então, vamos continuar. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: peraí, olha só. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. A religiosidade nos impede de entender os propósitos de Deus. Os pais deles adoravam naquele monte, mas a religiosidade os fez pensar que só podia ser em Jerusalém. Então eu não posso adorar na minha casa. Eu não posso adorar ali na esquina, eu não posso adorar lá. Existe um lugar que é santo. Jerusalém foi separado por Deus, escolhido por Deus,
mas eu posso adorar a Deus aonde eu estiver. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. E isso ninguém vai mudar. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. E quem adora em espírito e em verdade, adora o tempo todo, adora em qualquer lugar. Deus é um espírito, e os que o adoravam, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse-lhe: eu o sou, o que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que tu procuras? Ou, por que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse-lhe aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Jesus disse-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses, e então virá a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros homens trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Perdão, queridos. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Querido, vamos ver a história dessa mulher. Eu estava vendo o testemunho da Joyce Meyer, como eu disse para vocês, pela 50ª vez. E a Joyce Meyer vai contar que ela foi abusada, né, pelo pai dela. E ela tinha um grande rombo na alma dela. E ela acabou se casando com um homem ladrão, corrupto. E nesse primeiro casamento, o casamento dela, ele adulterou contra ela. Aconteceu muita coisa. E aí um dia ela se separou e conheceu o Dave, que é o marido dela hoje. Um homem de Deus, tá? Um homem que orou e pediu ao Senhor: Deus, me manda uma mulher, e uma mulher que eu possa ajudar. E Deus mandou a Joyce para a vida dele. E os dois se casaram. E ela conheceu Jesus. Você acha mesmo que Deus não perdoou ela por ela ter cometido o erro de ter se casado mal pela primeira vez? Claro que ele perdoou. Tanto é que mandou um homem de Deus para ela.
cujo qual eles estão casados até hoje, vivendo no propósito de Deus, servindo a Deus, uma mulher que tem ganhado almas e mais almas para Jesus. E aí eu te pergunto, qual é o seu pecado que pode te impedir de ganhar almas para Jesus, desde que você o reconheça como Cristo? Nenhum. Essa mulher já tinha tido 5 maridos, estava no 6º e ainda estava adulterando. Isso impediu de Jesus usar essa mulher? Impediu? Me responda você que está aí. Ela era adúltera. Impediu? Não. Só que aconteceu uma coisa. Ela deixou tudo. Ela deixou o cântaro. Ela deixou o orgulho. Ela deixou tudo, inclusive o pecado. Ela foi lá na cidade, no meio das pessoas que ela evitava. E ela foi lá, gente, vem para vocês verem um homem cujo qual falou a minha vida, é um profeta, por acaso não é ele o Cristo? E ela foi e chamou aquela multidão que estava ali e levou aquela multidão para Cristo. Qual é o pecado que não pode ser perdoado por Deus, para que você seja usado por Ele, para ganhar almas para Ele? Qual? Nenhum. Pois nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por um acaso você vê os homens daquela cidade falando assim, é uma adúltera, eu é que não vou. Com certeza eles viram um brilho novo naquela mulher. Uau, nossa, eu tô toda arrepiada. Eles viram o brilho de Jesus naquela mulher e eles nem se lembravam mais do pecado dela. Por que você está lembrando do pecado do irmão do lado? Que Deus já lançou no mar do esquecimento? A pessoa já abandonou o pecado e você está aí julgando a pessoa pelo pecado dela? Ah, mas ela abandonou o primeiro casamento. Queridos, quantos só vieram conhecer Jesus no segundo, no terceiro ou no quarto casamento? Você quer que ele abandone o casamento que levou ele a conhecer Jesus para voltar para um casamento que não tinha Jesus? Mas a mulher dele orava, a mulher dele fazia isso. Eu orava, queridos. Eu orava também, estava na igreja há 12 anos, 14 anos, junto com meu marido, mas eu não era cristã, eu era crente. O meu caráter estava totalmente distorcido. E eu só vim ser corrigida agora pelo Senhor. Repito, se não fosse a dor do divórcio, talvez eu não teria me lançado aos pés do Senhor e reconhecido os meus pecados, minhas falhas. Talvez eu não teria entendido que o Evangelho de Jesus Cristo, a base desse Evangelho é o amor, a misericórdia, a compaixão pela vida do outro, pela alma do outro. Eu estou te apoiando no seu pecado? Jamais. Eu estou te convidando a corrigir esse pecado seu. Mas você vai corrigir abandonando a sua família que você... Querido, imagina só. Você cometeu o erro de abandonar a primeira família, fez a sua família sofrer tudo que sofreu, constituiu uma nova família, está com outro filho agora, está com outra mulher agora, você vai abandonar eles também, fazer eles sofrerem tudo que a outra família já sofreu, já superou. Abandonar eles para... Gente, que doideira que é essa? Você corrige um erro cometendo outro? Não. Você corrige um erro mudando e fazendo tudo novo. Conduta nova, novidade de vida. Você não corrige um erro cometendo outro, querido. Agora é novidade de vida. Aceitou Jesus? Vai lá na sua mulher, nos seus filhos, pede perdão na sua ex-mulher e nos seus filhos, pede perdão, assume que você não tinha
capacidade, caráter para manter aquela família, mas que agora você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você assumiu uma nova família e agora você tem Cristo. E agora você tem que viver em novidade de vida, corrigindo os erros. Não é cometendo novos erros. E ore para que essas pessoas tenham Jesus e te perdoem. Porque se aquela família era de Deus, eles vão te perdoar sim. Vão perdoar sim. Porque quem é de Deus, perdoa. Porque o amor habita nele. 1 João vai dizer isso. E o amor perdoa. E entende que agora você quer fazer a coisa certa. Que você não conseguiu fazer antes porque era um pecador imundo, sem caráter, imprudente, tolo, que vivia na carne, que não sabia lidar com as feridas da sua alma. Agora é corrigir e se entregar para Jesus de verdade. Olha o que essa mulher fez. Levou os samaritanos a conhecerem Jesus. E, gente, olha que coisa mais linda. Eles diziam à mulher: já não é, já não é pelo que você disse que nós cremos, não é pelas suas palavras mais. Não é. Porque nós sabemos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Porque chega um tempo, querido, que eu já não posso depender mais daquele que me levou até Jesus. Chega um tempo que você precisa buscar sozinho. Te levaram até a igreja, te levaram até Jesus, glória a Deus por isso. Agora você tem que buscar sozinho. Agora é você que tem que buscar nele. Ah, mas o meu pai na fé, minha mãe na fé, minha tia na fé, minha avó na fé. Que isso, querido? Agora você tem Jesus, você tem que buscar nele. É ele que vai te responder a partir de agora. É ele que vai te guiar a partir de agora. Querido, seu pastor não te salva. Eu não te salvo. Quem te salva é Jesus Cristo. Se você não quiser se submeter a ele, ter vida com ele. Ah, querido, você pode estar no primeiro casamento, você pode estar, querido, aí, ó, jejuando, pode estar fazendo o que for, mas se você não quiser ter intimidade, ter buscado você mesmo ouvir a voz do Senhor, você pode fazer o que você quiser, pode estar no primeiro casamento aí, se submetendo a apanhar do seu marido, se submetendo a várias situações, a adultério. Que se você não tiver intimidade com o Salvador e tiver focado demais no seu pastor, no seu padre, no seu, sei lá, pai de santo, mãe de santo, você vai para o inferno do mesmo jeito. Se você não se voltar para Deus de todo o seu coração, você vai para o inferno do mesmo jeito. Chega uma hora, querido, que a nossa dependência sai da outra pessoa, entendeu? Chega uma hora que você deixa de depender do outro e depende de Deus. Sabe o que eu aprendi? Deus tem sido meu marido. Ele tem me suprido em todas as minhas necessidades. Meu marido. Você quer ter Deus como seu marido? O dia que você colocar Deus à frente na sua vida, é Ele que vai guiar você. Que absurdo que é esse que você está falando, Alessandra? Deus não é assim. Queridos, não se esqueçam que esse mesmo Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta. Esse mesmo Deus
mandou Abraão despedir Agar e Ismael, que era filho dele. Esse mesmo Deus tirou o filho de Davi com Batseba por causa do pecado deles. Esse mesmo Deus, nós não entendemos os planos de Deus. Esse mesmo Deus que usou essa mulher adúltera para ganhar almas para ele, entendeu, querido? O mesmo Deus que usou o assassino que estava lá na prisão e se converteu lá dentro e ganhou almas para Jesus lá dentro. Deus tem um plano e nós não entendemos os planos dele. Nós não podemos questionar os planos dele. Ele, Jesus, porque isso daqui não era João, não era Pedro, não era Paulo, não era Apolo, não era Felipe, não era Tiago, era Jesus, querido, falando com essa mulher aqui. Jesus. Em que momento Jesus julgou o pecado dessa mulher? Fala para mim. Por que nós vamos julgar se Jesus não julgou? Jesus curou a alma dessa mulher. A nossa preocupação tem que ser com a alma das pessoas. Uma alma ferida não consegue ter um casamento bem-sucedido. Uma alma ferida não consegue constituir uma família e tirar proveito disso. Porque uma alma ferida fere outra e outras. Uma alma ferida tem atitudes terríveis. Olha o que aconteceu com a Joyce Meyer. O pai dela abusou dela porque a família dele cometia incesto. A alma dele era ferida. Não teve ninguém para curar a alma daquele homem. Querido, se preocupe em ajudar esse irmão que está divorciado, ou que está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, sei lá, no 10º casamento. Se preocupe em ajudar ele a curar a alma dele. Não é julgar o pecado dele, não. O mesmo Jesus que disse que se você se separar, lá em Mateus 19, o mesmo Jesus que disse, e ele disse por quê? Porque aquele povo, ele estava falando era para quem? Para os fariseus. Aquele povo era mau, cruel, divorciavam das mulheres por qualquer motivo, largava a mulher por qualquer motivo, tratavam a mulher como se ela fosse um lixo. E o mesmo Jesus que vai dizer: e eu vos digo que quem repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. O mesmo Jesus que vai dizer isso aqui foi o mesmo que libertou a mulher samaritana. Por que ele não falou isso para ela, querido? Por que ele não falou isso lá para a mulher adúltera? Porque a preocupação dele era a alma. Uma alma ferida. Um coração ferido. Ele só vai tomar atitudes erradas. Escolhas erradas. O que ele queria era trazer aquela mulher para ele. E foi tão rápido, né? Aquela mulher, porque é assim, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente quer levar Jesus para o mundo inteiro. A gente nem lembra mais do nosso passado, do nosso pecado que a gente fez. A gente só quer pregar Jesus para as pessoas. Foi o que aconteceu comigo. Eu nem lembrava mais se eu era uma imoral, se eu estava tendo sexo fora do casamento, se eu tinha engravidado fora do casamento. Eu só queria pregar Jesus. Então, querido,
Cuidado. Porque com os fariseus, Jesus falou mesmo, Jesus foi duro mesmo, para lembrar eles que eles estavam maltratando outro ser humano, repudiando suas esposas por nada. E foi por isso que Moisés deu carta de divórcio, por causa da dureza do coração deles. Mas quando ele falava com as pecadoras, com os pecadores, ele tratava com amor. Porque é o amor que liberta. Não é o julgamento. Então, que você possa entender, nem toda aliança é de Deus. E buscar, a partir de agora, corrigir-se e procurar fazer uma aliança que seja de Deus. Sabe, eu aprendi o seguinte. Eu entreguei para Jesus o meu casamento e eu falei com ele, Jesus, eu não quero mais o casamento que eu tinha antes, porque eu me sentia um lixo no meu casamento. Eu me sentia nada no meu casamento. E o Senhor me criou para ser a menina dos teus olhos. Não foi para ser qualquer lixinho jogado aí para qualquer canto, não. Tanto é que o Senhor mesmo vai dizer na tua palavra que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. Uau! E o Senhor acha mesmo que eu vou querer viver um casamento aonde eu estava sempre jogada de lado, minhas filhas jogadas de lado? O meu marido virou para mim e falou comigo, não quero mais esse casamento, eu quero ganhar dinheiro e jogar futebol, eu valho menos do que uma bola de futebol pro meu marido, eu valho menos do que 20 reais que ele ganha lá na rua, eu não quero mais esse casamento, Jesus. Eu quero um casamento novo e que venha de Deus. Pode ser com meu marido? Pode. Se ele se arrepender. Pode ser com ele mesmo, queridos. Quem vai definir é o Senhor. Quem vai definir é o Senhor. Porque nós fazemos planos, mas quem dá a resposta final é Ele. É Ele. Quem vai dar a resposta final na sua vida é Ele. Se você buscar nele, né? Agora, se você não buscar, fica difícil, porque a gente só troca os pés pelas mãos, queridos. Eu quero te ajudar a libertar-se de si mesmo. Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse sim ele faz. Complicado, né? Precisamos nos libertar de nós mesmos para conseguir fazer a vontade de Deus. Jesus era Deus, Jesus era Deus. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. E ele mesmo vai dizer que o único que pode julgar é Deus. Só Deus pode julgar. Eu não posso julgar, porque Deus mesmo falou para Oséias, você vai casar com uma prostituta. Por quê? Porque ele tinha um plano naquilo. Ele tinha um plano, Oséias estava lá, sendo traído. Querido, fácil não. Nós nunca vamos conseguir entender Deus, a vontade dele. Mas a gente vive pela obediência e pela fé. E é pela fé que a gente alcança o milagre. Eu creio que Deus vai me dar um casamento totalmente diferente do meu primeiro casamento. E eu repito, pode ser com meu marido, pode ser que não. Eu espero que ele venha se arrepender, espero sim, porque não é só eu que estou em jogo, não é só a minha vida não. Tem nossas filhas também. Nossas filhas agora, pré-adolescentes, sentem falta do pai, querem ter o pai por perto. Não é só a minha vida. Eu quero que ele seja transformado, restaurado, primeiro para que ele seja salvo, porque eu não desejo o inferno para ninguém, nem o deserto.
Eu não desejaria que ninguém tivesse que passar, mas o deserto tem seus benefícios. Mas eu não desejo inferno para ninguém, não desejo inferno para ninguém. Quero que meu marido seja salvo, independentemente do pecado que ele cometeu. Sei lá se ele teve outra mulher lá na rua, lá, se ele teve outras. Nem tô nem aí para isso. Eu quero que ele seja salvo, eu quero que ele tenha um encontro com Deus. Um encontro com Jesus. Se renda aos pés de Jesus e viva em novidade de vida. Para que ele busque ser um pai melhor. Porque, querido, imagina, nosso Deus, eu nunca fui desprezado por um filho não, mas imagina você ser desprezado pelo seu próprio filho. Que você deveria ter amado, cuidado, zelado. Nossa, nem. Por isso que eu sempre amei as minhas filhas intensamente. Eu não coloco as minhas filhas acima de Deus. Eu não sou mais santa do que vocês não, querida. Eu erro todo dia. Eu cometo pecado todo dia. Todo dia eu fico ali de madrugada pedindo perdão para Deus. Todo dia. É, querido. É isso. Que nós possamos abrir o coração para ouvir mais a voz de Deus. Nós não entendemos os propósitos de Deus. Tudo que nós sabemos é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu aprendi a não questionar. Você acha mesmo que Deus queria que eu batesse meu carro? Não era para eu ter batido meu carro, eu estava numa distância boa do cara, não era. Você acha que Deus queria que eu tivesse batido meu carro? Se for olhar com a nossa ótica do que nós acreditamos que é Deus, você acha mesmo que Deus quer que uma criança seja espancada? Você acha mesmo que Deus quer ver uma mulher sendo picada em pedacinhos porque o marido é mau? Ou que uma mulher manda matar o marido, dar um tiro na cabeça do marido? Você acha que Deus quer isso? Às vezes, ele está criando tudo isso para evitar que coisa pior aconteça. Ele sonda coração, você não. Você não sonda, não. Você não conhece nem o seu. Eu não conheço nem o meu coração. Tem hora que eu falo com as meninas, eu falo, olha, não bota a mão no fogo por ninguém. Eu não boto a mão no fogo nem por mim mesma. Nem por mim mesma, porque eu não sei do que eu sou e o que eu não sou capaz, só Deus sabe. É isso aí, querido. Nem toda aliança é de Deus. Tem muita coisa que a gente fez no erro e com o perdão da palavra na cagada mesmo. Foi ali na pressão. Muita gente casando na pressão. Na falta de conhecimento o povo perece. É na falta de conhecimento. Difícil, viu? Mas tudo tem jeito com Deus. Agora é corrigir. Se Deus mandar você voltar pro seu marido, você volta, mas ele vai falar com você. Não é pastor que vai te falar. Não é vizinho. Não é presbítero. Tem muito presbítero, diácono que bate na mulher dentro de casa e chega na igreja e prega lá assim: você não pode largar seu casamento não, irmão. Mulher, você tem que ser submissa ao seu marido, e a mulher dele apanhando em casa, tá? Cuidado, querido. Cuidado. São homens. São homens. É isso aí, queridos. Busque em Deus e faça a vontade dele, mesmo que não seja a sua. A palavra e a resposta final vem de Deus. E não aceite julgamento de outro ser humano que é tão falho e pecador quanto você e que às vezes está fazendo coisa pior do que você. Uma alma ferida vai buscar se saciar em qualquer poço que encontrar. Uma alma ferida está disposta a ir lá no fundo do poço pegar água se for preciso. Essas almas precisam ser curadas. E se você já foi curada por Jesus e conhece Jesus, ajude essa alma agora a ser curada. Amém?
E se você não foi curado, a solução, o remédio, tá aqui. Assiste o vídeo anterior que eu gravei ontem aí. Deus tem resposta para tudo. Lê o Salmo 119, que muito pastor não quer pregar. Lê o Salmo 119, lá você vai encontrar resposta para sua vida toda. Tudo. Deserto, vida com Deus. Até para o desviado tem resposta lá. Tudo tá lá. O remédio. Do médico dos médicos. Amém? E olha, reflita mais no que você canta e no que você fala. Porque a gente canta assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, se o divórcio vier, Ele é Deus, se a tempestade vier, Ele é Deus, independente da circunstância, Ele é Deus e nunca vai deixar de ser Deus. Ele é Deus e só Ele é Deus. Ele é Deus. Deus abençoe sua vida, amados. Deus abençoe a vida de cada um. Liberte-se dessa culpa que te prende. Culpa não é de Deus. Amém? Um abraço.